3, 2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, querendo trazer até você a palavra de Deus e como nós devemos estar alinhados com a vontade de Deus, alinhados com o trono. Bem, nessa série de programas estamos conversando sobre os atributos de Deus. Começamos com os atributos comunicáveis aos homens. Sim, aqueles atributos de Deus, divinos, maravilhosos, mas que Ele compartilha conosco, que Ele reparte conosco, que Ele nos ensina. Por exemplo, a bondade. Isso mesmo, a bondade é um atributo maravilhoso do nosso Deus e que Ele nos dá também para sermos bondosos. No programa de hoje, conversaremos sobre a bondade para com o próximo. O que o Senhor espera de nós, o que Deus espera de você e como você tem vivido. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz e ser cheio do seu ensino, da sua graça e do seu Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar sobre este tema tão importante, a bondade para com o próximo. Quem é o nosso próximo? Ah, você já ouviu essa resposta do Senhor Jesus, não é verdade? Mas nós temos de trazer isso para o nosso coração, para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento. Então vamos ver esta resposta de Jesus sobre o próximo e como podemos ser bondosos. Lucas capítulo 10, dos versículos 25 a 28, ali nós lemos o seguinte: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Bem, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que um intérprete da lei, alguém que conhecia a palavra de Deus e estudava esta palavra. Os intérpretes da lei eram também os escribas. Eles eram os copistas da lei, estudavam a palavra de Deus. E nós temos um grande grupo na época de Jesus, que era o grupo dos fariseus, que estudavam a Bíblia. Estudavam, claro, o Antigo Testamento, a Torá, e eram intérpretes da lei. Por quê? Porque eles que ensinavam o povo. Ensinavam nas sinagogas, liam e passavam o entendimento ou faziam o sermão, a mensagem, ensinavam para o povo. Isso aqui a palavra de Deus está dizendo que esse intérprete da lei se levanta com o intuito de colocar Jesus à prova. Ele queria provar Jesus. Ele queria ver que realmente se Jesus era um mestre, se realmente Jesus conseguiria passar nas provas, nos testes dos intérpretes da lei. E ele fez uma pergunta a Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bem, essa expressão herdar nos dá a entender algo que outro ou os nossos pais trabalharam para que nós pudéssemos ter uma herança. Ele está perguntando como ele poderia herdar a vida eterna, como ele poderia ganhar a vida eterna. E Jesus pergunta: o que está escrito na lei?
e como você interpreta. O que você tem na lei? Ou seja, na Escritura, na Bíblia, Deus já tinha dado a receita, Deus já tinha dado a direção, Deus já tinha mostrado exatamente como alcançar a vida eterna, como fazer parte do reino de Deus. A realidade do que o Senhor trouxe nas Escrituras era para todas as gerações, era para todo o tempo. E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? E ele trouxe um resumo de todo o Antigo Testamento, um resumo dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros estão relacionados a Deus, o nosso relacionamento com Deus. E o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estes 4 mandamentos estavam relacionados com Deus e a nossa obrigação para com Ele. Então, o resumo destes 4 e do nosso relacionamento com Deus é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Então, aqui o Senhor está dizendo, este intérprete da lei está trazendo para nós esta palavra tão importante, este resumo da lei que é amar a Deus. Muitas vezes a gente pergunta na igreja, qual é o primeiro mandamento? E geralmente os irmãos respondem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mas não é este o primeiro mandamento, este é o resumo. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é a gente ter apenas Deus como nosso Deus. E o resumo é amar ao Senhor. Se nós amamos a Deus, nós não vamos ter outros deuses. Se nós amamos o Senhor, nós não vamos fazer imagens de escultura. Se nós amamos ao Senhor, nós não vamos tomar o seu nome em vão. Se nós amamos ao Senhor, nós teremos um dia separado e talvez todos os dias para o louvor da glória do Senhor. Teremos um dia para celebrar o seu nome, para vir à igreja, para cantar, para louvar, para ler a palavra, para orar, para ter comunhão com os irmãos, para adorar o Senhor. E ele disse, o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os outros 6 mandamentos da tábua do Decálogo, os outros 6 mandamentos, eles são o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai e a mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o último mandamento, não cobiçarás. E quando nós amamos o próximo, nós vamos honrar nossos pais. Quando nós amamos o próximo, nós jamais vamos pensar em matar alguém, ou adulterar, ou roubar, ou falar mentira, ou cobiçar as coisas dos outros. Então, este é o resumo, Aquele homem respondeu muito bem, e Jesus disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Quem consegue amar ao Senhor com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento, quem consegue amar ao próximo como a si mesmo, experimenta a vida, a alegria de viver. Mas
aquele homem queria saber quem é o nosso próximo. Lucas capítulo 10, de 29 a 32, nós vamos ler Jesus explicando quem é o nosso próximo. Vamos ver? Abra sua Bíblia aí, Lucas 10, 29 a 32, diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Bem, Jesus, ele respondeu uma pergunta com outra pergunta. Que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Conhece a lei? Como você interpreta? Aquele homem respondeu, mas ele queria mais. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo que eu devo amar? E Jesus então conta esta parábola. As parábolas são histórias tiradas do cotidiano, são histórias tiradas de acontecimentos normais na vida daquela época. Quem é o meu próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Ele disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele tinha ido ao templo, ele tinha ido para as festas, ele tinha ido para a celebração, ele tinha ido para o culto e agora ele estava voltando para Jericó. Mas a estrada era perigosa. E aquele homem, então, ele foi assaltado. Foi assaltado e os ladrões não se satisfizeram em apenas roubar, mas também machucaram aquele homem. O deixaram semi-morto, tiraram tudo dele. Ele estava ali inconsciente, caído, possivelmente sangrando. E a Bíblia, o Senhor Jesus nos diz que passava por aquele caminho um sacerdote. E o sacerdote, possivelmente, vindo também de Jerusalém, viu aquele homem ali caído, passou de largo. Será que esse sacerdote era um homem mau? Será que esse sacerdote era um homem insensível? Possivelmente não. Mas o sacerdote, ele não podia tocar no morto, ele não podia aproximar-se de alguém sangrando e ele não pensou em acudir aquele homem. Ele não preocupou de ver se aquele homem estava vivo, se estava respirando ou não. Ele pensou no seu trabalho, ele pensou na sua purificação, ele pensou nele e foi embora. Jesus contou que passou também um levita. O levita também tem um trabalho sacerdotal. O levita também trabalha no templo. E a mesma coisa, ele viu aquele homem e passou de largo. Mas, olha aqui, Jesus vai falar sobre o bom samaritano. Os versículos 33 ao 35. Está escrito assim: Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Bem, aqui Jesus está tomando um samaritano. Os judeus não conviviam bem com os samaritanos.
A história dos samaritanos é uma história muito interessante que aconteceu quando o povo foi das tribos do norte, todo o povo judeu foi levado para a Assíria. E o rei da Síria, ele trazia os seus prisioneiros, ele trazia as pessoas das terras conquistadas para ocupar outras terras. E trouxe gente de Amate, da região acima do rio Eufrates, trouxe para habitar em Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. Samaria era uma cidade rica. Samaria era uma cidade que tinha palácios, ouro, marfim. E vieram aquelas pessoas para morar em Samaria. E a Bíblia nos conta que apareciam leões e os leões matavam muitos deles. E eles reclamaram com o rei da Síria: nós não vamos ficar nessa terra, tem leões lá, uma coisa sobrenatural. E o rei então disse: é porque vocês não estão adorando o Deus da terra. Naquela época, eles achavam que cada terra tinha o seu Deus particular. E era realmente assim. O Deus de Amon era o Deus Camus, o Deus de Moabe era Moloque, o Deus dos filisteus era Dagon, e assim por diante. Cada nação tinha o seu Deus principal. Então, o rei da Síria mandou mandou sacerdotes de Israel para ensinarem aqueles povos ali em Samaria a adorarem o Deus de Israel. Eles ensinaram, mas aquele povo continuou com sincretismo, adorando a Deus e também os seus deuses. Então, eles, chamados samaritanos, porque ocuparam a região de Samaria, então os judeus, quando voltaram de Babilônia, eles não queriam saber dos samaritanos, com aquele culto tão irregular. E Jesus vai usar a figura de um samaritano para mostrar quem é o nosso próximo. O samaritano passou por ali, vendo aquele homem, teve compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Compaixão significa andar no mesmo passo. Ele teve compaixão, parou sua viagem, cuidou dos ferimentos daquele homem, colocou óleo e vinho. Então, interessante, o óleo simboliza o Espírito Santo, o vinho simboliza o sangue de Jesus. E nós sabemos que nós estávamos feridos, caídos à beira da estrada, e o Senhor é aquele que se compadeceu de nós. Cuidou dos nossos ferimentos com sangue, ou seja, com perdão, com óleo, ou seja, nos dando o seu Espírito Santo. E o samaritano levou aquele homem para uma hospedaria e disse para o dono da hospedaria: cuida da estalagem, cuida deste homem. Eu volto daqui 2 dias e se ele gastar mais do que eu estou deixando, eu vou te pagar. E Jesus perguntou para o intérprete da lei: quem deles foi o próximo? O samaritano. O samaritano mostrou amor e bondade. Mostrou amor e bondade. Então, os versículos 36 e 37, nós temos Jesus fechando este ensino da bondade, dizendo: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Bem, o que a palavra de Deus nos diz, o que o Senhor nos ensina, é para colocarmos em prática. Vai e faz do mesmo jeito. Vai e mostra compaixão. Vai e mostra amor. A palavra de Deus, ela nos traz a direção, o ensino, mas é para nós colocarmos em prática. Não adianta eu saber que devo amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu não amar, eu não vou experimentar a alegria de uma vida
na presença de Deus. Se eu não experimentar, colocar em prática o amor ao próximo, eu não vou jamais sentir a alegria de ser parecido com Jesus, a alegria de amar, de servir, de ser bondoso. Então, Jesus traz nesta parábola do bom samaritano um ensino tremendo sobre a bondade. Enxergar o outro, ter compaixão do outro e fazer algo para abençoá-lo. Fazer algo para tirá-lo daquela posição de dificuldade ou daquele momento em que ele está passando por uma luta ou tão necessitado de nós. A bondade faz parte do caráter de Deus. E a bondade Ele traz ao nosso coração pelo Espírito Santo para revelarmos esta bondade às pessoas ao nosso redor. Você tem sido uma pessoa bondosa? Você tem tido compaixão das pessoas ao seu redor? Tem pessoas que fazem tantas coisas más. Tem pessoas que são tão indignas, são perversas, mas elas merecem a nossa compaixão. Nós precisamos orar por elas, para que elas sejam transformadas pelo poder de Deus. A bondade de Deus no nosso coração é que nos faz amar e servir. Servir uns aos outros, com humildade e com alegria. O Senhor Jesus usou alguém que era discriminado, usou alguém que era rejeitado pelos religiosos da sua época. Ele usou o samaritano para mostrar o amor, para mostrar que Deus vai além do que nós pensamos. Deus considera o coração. Ele quer considerar a sua vida, o seu coração. A bondade de Deus derramada em nossos corações, ela traz para nós a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estarmos alinhados com a vontade de Deus. Nós vamos orar. Quero orar com você e por você. Orar para que Deus possa trazer ao seu coração esta alegria de servir, esta alegria de pregar a sua palavra, esta alegria de levar aos feridos, aos caídos à beira da estrada, levar óleo e o vinho para as suas feridas, o perdão e a doce presença do Senhor pelo Espírito Santo. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Lava-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Limpa-me. Oh, como eu preciso de Ti, como eu preciso da Tua bondade, como eu preciso da Tua presença, como eu preciso de Ti, Jesus. Vem me encher com Teu Espírito Santo, vem me lavar, me limpar, me perdoar e me dê um coração como o Teu coração. Um coração cheio de amor, um coração cheio de bondade, um coração pronto a viver só para Ti. Eu me entrego ao Senhor com tudo que sou, com tudo que tenho, para viver só para a Tua glória, hoje e eternamente. Recebe-me, Senhor. Eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. A gente precisa, cada vez, entregar nossa vida ao Senhor, orar, confiar e descansar nele. Que Deus te abençoe ricamente, que você viva cada dia da sua vida para a glória do Senhor. Que você cada dia possa conhecer mais este Deus maravilhoso e amá-lo de todo o coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos na presença do Senhor com a sua palavra, buscando estar alinhados
com a vontade de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.